Olá, bom dia! Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão, como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos nos alegrar nele. Hoje nós vamos continuar o nosso resumão do livro de 1 Crônicas. Vamos lá, vamos começar? Hoje nós vamos ler 1 Crônicas 20 e 21. Bora lá, meu povo! 1 Crônicas 20. Davi conquista Rabá. Decorrido um ano no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, Joabe levou o exército, destruiu a terra dos filhos de Amon e foi e sitiou Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. Joabe atacou Rabá e a destruiu. Davi tirou a coroa da cabeça do seu rei e verificou que tinha peso de 34 quilos de ouro e que havia nela pedras preciosas. Essa coroa foi posta na cabeça de Davi e da cidade ele levou muitos despojos. Também ele trouxe o povo que havia nela e os fez trabalhar com serras, picaretas de ferro e machados. Davi fez o mesmo com todas as cidades dos filhos de Amon. Depois voltou com todo o exército para Jerusalém. O levantamento do censo. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a levantar o censo de Israel. Davi disse a Joabe e aos chefes do povo: vão e levantem o censo de Israel, desde Berseba até Dan, e tragam-me a apuração para que eu saiba o seu número. Então Joabe disse: que o Senhor, seu Deus, multiplique o povo 100 vezes mais. No entanto, meu rei, do Senhor não são todos os servos que o Senhor, seu Deus, multiplique esse povo 100 vezes mais. No entanto, meu rei e Senhor, não são todos eles servos do meu Senhor? Por que o Senhor requer isso para trazer assim culpa sobre Israel? Porém, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe. Então Joabe saiu e percorreu todo Israel. Depois voltou para Jerusalém. Joabe apresentou a Davi o resultado do recenseamento do povo. Havia em Israel 1.100.000 homens que puxavam da espada. Em Judá eram 470.000 homens que puxavam da espada. Porém, os de Levi e Benjamim, todos foram contados entre eles, porque a ordem do rei era abominável a Joabe. Davi escolhe o castigo. Tudo isso desagradou a Deus. Por isso, ele castigou Israel. Então Davi dirigiu a Deus dizendo: cometi um grande pecado ao fazer tal coisa, mas agora peço-te que perdoe a iniquidade do teu servo, porque fiz uma grande loucura. Então o Senhor falou a Gade, ao vidente de Davi, dizendo: vai, diga a Davi, assim diz o Senhor, eu lhe ofereço 3 opções, escolha uma delas, para que eu execute contra você. Gade foi falar com Davi e lhe disse: assim diz o Senhor, escolha o que você quer, ou 3 anos de fome, ou que 3 meses seja consumido diante dos seus adversários, sendo alcançado pela espada dos seus inimigos, ou que por 3 dias a espada do Senhor, isso é, a peste, na terra, e o anjo do Senhor causa destruição em todo o território de Israel. Diga agora a resposta que eu devo dar a quem me enviou. Então Davi disse a Gade: estou muito angustiado, porém é preferível que eu caia na mão do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias. Eu não quero cair na mão dos homens. Então o Senhor enviou a peste de Israel e morreram 70.000 homens do povo de Israel. Deus enviou o anjo a Jerusalém para o destruir. Quando estava por destruí-la, o Senhor mudou de ideia quanto a este mal e disse ao anjo destruidor: basta, retire sua mão. O anjo do Senhor estava junto à ira de Ornã, o Jebuseu.
Davi ergueu os olhos, viu o anjo do Senhor que estava entre a terra e o céu, com a espada desembainhada na mão estendida contra Jerusalém. Então Davi e os anciãos, vestidos de pano de saco, se prostraram com o rosto em terra. Davi falou para Deus: por acaso não fui eu quem mandou contar o povo? Eis que quem pecou fui eu que fiz este mal. Mas essas ovelhas o que fizeram? Ai, Senhor, meu Deus, que a tua mão seja contra mim, contra a casa do meu pai, mas não contra o povo para castigá-lo. Davi edifica um altar na eira de Ornã. Então o anjo do Senhor disse a Gade que mandasse Davi edificar um altar do Senhor na eira de Ornã, o jebuseu. Davi foi segundo a palavra de Gade, a palavra que Gade tinha falado em nome do Senhor. Ao voltar-se a Ornã, viu o anjo seus 4 filhos que estavam com ele e se esconderam. Ora, Ornã estava debulhado no trigo. Quando Davi estava indo ao encontro de Ornã, este olhou e viu Davi, e saindo da eira se inclinou diante de Davi, com o rosto em terra. Davi disse a Ornã: dei-me este lugar da eira, a fim de edificar nele um altar do Senhor, para que cesse a praga sobre o povo. Venda-me este lugar pelo seu devido valor. Então Ornã disse a Davi que o rei, meu senhor, a tome para si e a faça dela o que bem quiser. Eis que eu dou os bois para o holocausto, o debulhador dos cereais para a lenha, e o trigo para a oferta de cereais dou tudo. Porém, o rei Davi disse a Ornã: não, eu vou comprar pelo seu inteiro valor, porque não tomarei o que é seu para o Senhor, nem oferecerei holocausto que não me custe nada. Davi pagou a Ornã por aquele lugar 7 quilos e 200 gramas de ouro. Edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos e sacrifícios pacíficos. Invocou ao Senhor, que lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. O Senhor deu ordem aos anjos e ele meteu a sua espada na bainha, no lugar do templo. Naquele templo, ao ver que o Senhor, que havia respondido na eira de Ornã, o jebuseu, Davi ofereceu o sacrifício ali, porque naquele tempo o tabernáculo do Senhor que Moisés havia feito no deserto, e o altar do holocausto estava no lugar do alto Gibeão. Davi não podia ir até para lá consultar a Deus, porque estava com medo da espada do anjo do Senhor. Olha, eu vou contar... Vou afastar a Bíblia. Eu vou contar uma coisa aqui para vocês. Presta atenção. Quando um rei peca, quando o rei toma uma decisão, um rei, um presidente, um ministro, eles tomam uma decisão. Eles não tomam uma decisão para ele, eles tomam uma decisão para o povo. Eu quero ensinar algo a vocês. Às vezes a gente reclama do nosso país e reclama como ele tá, e tá ruim mesmo, gente. Mas a gente precisa orar pelos nossos governantes. Nós precisamos orar para que o Senhor derrame com fogo do altar, para que o Senhor inspire os nossos governantes a nos governar com a poderosa mão do Senhor. Hoje nós estamos em um povo extremamente politizado. Hoje tem a eleição do segundo turno para o presidente da República, que vai nos governar nos próximos 4 anos. Eu espero do fundo do meu coração que não suba no poder um reino, um povo, um governo corrupto. Eu espero do fundo do meu coração que os ideais de progressismo não subam no poder, mas nós estamos ameaçados. Independente de quem suba no poder, subiu no poder, eu vou pedir para vocês nessa noite, quando a gente descobrir quem é o nosso presidente, para que vocês dobrem os vossos joelhos, onde vocês estiverem. Eu vou estar na igreja, eu não sei se vai ter oração de joelho lá. Se não tiver, quando eu chegar na minha casa, eu vou orar de joelhos. E eu vou clamar o sangue de Jesus pelos próximos 4 anos. E eu vou pedir isso do fundo do meu coração. Se o governo progressista subir no poder,
ou se o governo de direita subir no poder, orem. A nossa obrigação como povo é orar. Todo poder emana do povo. Eu vou pedir para vocês, para quando vocês forem orar, quem tiver olho ungido, unja suas mãos e vão orar, e vão votar. Votem diante da verdade, unja lá a urna e peça ao Espírito Santo que convença o coração do povo a votar diante da verdade. Orem na urna. Orem quando o governante subir no poder. A nossa arma, ela é espiritual. Nós não vamos temer nenhum governo que vai subir no poder. Porque a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo, tá? Mas eu quero te pedir uma coisa do fundo do meu coração. Nosso representante precisa governar diante da poderosa mão do Senhor. E o que eu vou pedir para vocês é que vocês orem. Orem antes de sair de casa. Orem na urna. Orem quando quem tiver que subir. A nossa ideia é que quando termine o dia a gente termine feliz. Mas a gente vai terminar em espírito e em verdade o dia de hoje. Feliz ou não pelo governo que vai subir, eu vou pedir para vocês clamarem o sangue de Jesus, aplicando sobre as urnas e sobre os próximos 4 anos. E nos próximos 4 anos eu vou pedir para que vocês intensifiquem as orações. O mundo espiritual é movido através de oração. Eu vou contar uma história que aconteceu com Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Um dia, o diabo cirandou a cabeça dele. E ele decidiu contar ao povo por vaidade. E aí, o chefe da tropa virou para ele e falou assim, Joabe, olha, Davi, faz isso não. Tudo é seu, para que você vai contar? Eu quero que conte. Tudo bem, eu vou contar. Contou. Quando Joabe veio. Como assim? Compartilhe o sangue de Jesus para orar? Você não entendi isso, pergunta Raquel. Pode compartilhar o sangue de Jesus para orarmos? O sangue de Jesus está compartilhado, gente. Eu não entendi, não. Explica melhor, que eu não entendi. A oração, eu vou fazer ela no final. Eu não entendi. Tu me explica melhor, mulher. E aí, Davi, um homem segundo o coração de Deus, ele vai lá e ele toma essa decisão, não, mas eu quero. Então, a decisão do rei prevaleceu. O nosso governante, as decisões dele vai prevalecer. A oração? Mas, gente, eu não sei como assim. Você vai orar pedindo que o Senhor aplique o sangue de Jesus na urna. Eu vou orar aqui no final. E aí vocês tomem como base e façam as orações de vocês. Pode fazer a oração que vir no seu coração. O Espírito Santo que vai te direcionar. Mas de qualquer forma, eu vou entregar um direcionamento no final. Nós vamos orar por isso, tá? Então, vocês se atentem. Davi, ele pega e ele pede para contar ao povo. Isso foi abominável diante de Deus. Era nítido, gente. Para que ele tinha que fazer isso? Mas ele... olha só. As boas decisões do rei prevaleciam. E a péssima decisão do rei prevaleceu também. Óbvio, ele era o rei. Sabe o que aconteceu? Joabe contou o povo. Quando voltou, o profeta foi a Davi e falou, você tem 3 coisas para escolher. Ou você fica 3 anos de fome, 3 meses nas mãos dos seus inimigos, ou 3 dias com peste. E ele decidiu os 3 dias de peste. Porque ele disse, eu prefiro ficar na mão do Senhor, que ele é misericordioso, os homens não são. E ali, o anjo do Senhor levanta a espada e começa a vir a peste sobre Israel. Morreu muita gente. Davi se veste de pano de saco junto com os anciãos e ele faz uma oração a Deus e ele pede para Deus parar a peste. Porque o erro era dele, a culpa era dele, não era do povo. E Deus para a peste.
Então, Davi vê onde o anjo estava e ali ele edifica um altar, que era na eira de Ornã. E ali ele compra aquele território, ele paga um preço. Eu acho interessante que Davi, já é a segunda vez na história que Davi ele quer pagar preço pelo território. Às vezes, presta atenção que isso é uma chave muito importante. A gente quer entrar em terra e a gente não quer pagar o preço, não é? Tudo tem um preço a ser pago. Para você ter um casamento sólido, tem um preço a ser pago, não descanse. Para você ter um corpo saudável, é um preço pago. Para você ter filhos obedientes, é um preço pago. O preço sempre é alto. O preço da verdade, ele é alto. O preço da verdade é pago por um preço alto. Nesse caso aqui, Davi pagou com valor monetário. Ele deu ouro para o dono da terra. Como ele era rei, o dono da terra queria dar para ele. Ele falou, de jeito nenhum, eu preciso pagar o preço. E ele pagou o preço. E o preço foi alto. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Se vocês estão achando que o preço das coisas que a gente quer em Deus é baixo, você é qualquer coisa menos crente. O preço para se viver as coisas de Deus é altíssimo. O preço para se viver o milagre é altíssimo. Não senta, não dorme, não descansa. O preço para viver o sobrenatural é altíssimo. Ai, a situação tá ruim. Cadê o preço? Ai, minha situação não muda. E você tá pagando que preço? Ai, Poliana, tá péssimo, tá péssimo. Qual é o preço que você tá pagando para que isso mude? Provavelmente muito baixo. Porque se você estivesse pagando um preço alto e um preço justo, essa situação já tinha mudado. Fala por mim também. Às vezes a gente quer ficar sentado esperando Deus fazer. E tudo nessa vida tem um preço alto. O preço do pecado é alto, mas o preço do milagre também é alto. Gerar um testemunho dói, não é brincadeira. Estar diante de Deus é um desafio, um sacrifício. Ser santo é para poucos. Essa manhã o Senhor nos convida à santidade. Deus para a praga antes dos 3 dias, por causa do coração de Davi. Um homem segundo o coração de Deus. Deus ele é capaz de parar a praga, Deus é capaz de parar circunstâncias, Deus é capaz de parar qualquer coisa. Mas qual o preço que você tem pago por isso? Comece a pagar o preço pela tua família, pelo teu casamento, pela tua vida espiritual. Comece a pagar o preço pela tua história, pela tua descendência, pelo teu povo, pela tua cidade, pelo teu município, no caso aqui de Brasília, pela região administrativa que a gente mora. Comece a pagar um preço, e o preço é alto, o preço não é baixo. Paga o preço pelo teu presidente, pelo teu governador, pelos teus deputados e senadores. Pague o preço pelo teu país. Jejum, oração, oferta, clamor, dedicação. O preço é alto, querido, o preço não é baixo. Todo preço é alto. Se você não pagar um preço em Deus alto, você vai ter que pagar um preço diante do diabo alto. Tudo há um preço sendo pago. Tudo há um preço que precisa ser pago. E o preço sempre é alto. Então hoje, nós vamos, mas nós não só vamos exercer o sufrágio, mas nós vamos em nome de Jesus. Nós vamos lá naquela urna. E nós vamos declarar, nós vamos profetizar, nós vamos ungir, nós vamos dizer que ali só o Senhor Jesus é o Senhor e Salvador. Vão para a urna, unjam ela, orem nela, declare a manifestação da glória de Deus sobre as eleições. Nós precisamos pagar um preço alto pelo dia de hoje. Nós precisamos pagar um preço para que a verdade prevaleça. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Não brinquem de ser crentes. Não brinquem, porque o diabo não está brincando de ser diabo. O preço é alto. Davi teve a paz, porque ele era um homem segundo o coração de Deus. Nós precisamos ser homens e mulheres segundo o coração de Deus.
Feche seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, hoje eu quero orar. Oh Senhor, hoje eu quero orar por essas eleições. Eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor aplique o teu sangue sobre as eleições. Eu quero te pedir, Senhor, que o sangue precioso derramado naquela cruz vá até as urnas e convençam corações. Espírito Santo, que a verdade prevaleça. Senhor, nós queremos dizer que o Brasil é conservador. Nós queremos dizer, Senhor, em nome de Jesus, que nós optamos pela verdade. Espírito Santo, convence os corações acerca da verdade, da justiça e do juízo. Senhor, que haja manifestação da glória de Deus e que pelo poder do nome de Jesus, nenhuma arma forjada contra nós prevaleça. Que toda arma incitada pelo inferno caia por terra em nome de Jesus. Ele veio por um caminho e sairá por 7 despedaçado. Despedaçado. Em nome de Jesus. Nós declaramos, Senhor, a paz que excede todo entendimento e que no final do dia de hoje possamos cantar o hino da vitória, porque o Senhor é o Senhor deste povo. A República Federativa do Brasil vai glorificar o nome de Jesus no final do dia de hoje. Nós cremos que o Senhor fará morada em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Do seu jeito. Ora na urna, profetiza, faça imposição de mãos. Senhor, eu declaro a vitória do povo de Deus nessas eleições. Gente, que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe nosso país, que hoje seja um dia de glória, que hoje seja um dia de manifestação do amor de Deus, que hoje nós possamos celebrar o hino da vitória. Votem com consciência, conversem com as pessoas. Nós, quanto igreja, não podemos permitir que um governo corrupto, que um governo progressista suba no poder e fechemos nossos olhos. Não votem nulo, não votem em branco. A Bíblia diz que aquele que está em cima do muro, Deus está a ponto de vomitar. Não se isentem, não se isentem. Eu estava conversando com uma pessoa ontem, ele disse que ele estava num posto de combustível e o cara virou e falou assim, Bolsonaro perdeu um voto, que é o Lula e o Bolsonaro. Aí ele falou, meu Deus, por quê? Ele falou que eu tô levando 11 pessoas do Lula pra praia. Bolsonaro perdeu o meu voto, porque eu tô levando 11 lulistas pra praia. Então, a estratégia daquele homem para que não vá para o poder um governo progressista era de que ele levaria 11 pessoas para a praia. Eu achei super interessante. Ele falou assim, é melhor perder um do que ganhar 11. Aí o cara falou, você é muito inteligente. Ele falou, eu estou fazendo meu dever cívico. Eu estou pagando para todo mundo ir para a praia. Só para não ter 11 votos pro Lula. Então, eu não sei, e foi engraçado, né? Eu não sei qual é a estratégia que vai vir no seu coração. Daquele homem foi essa. E eu achei maravilhosa. Bolsonaro perdeu um voto, mas Lula perdeu 11. E que seja assim. E que o Senhor entregue as estratégias no coração, para que o coração do povo seja convencido diante da verdade. Um beijo, Deus abençoe vocês, Deus abençoe nossa nação e nós vamos declarar que o rei e o dono dessa nação é Jesus Cristo. Declare o dia de hoje até 5 horas da tarde, que é o horário das orações, que é o horário das votações. Declare que o Senhor convença os corações. Hoje não é só um dia de voto, é um dia de oração. Senhor, convença as pessoas acerca da verdade. Senhor, convença as pessoas acerca da verdade. A gente foi fazer o propósito com as minhas discípulas e a nossa oração de manhã era, Senhor, convence o povo acerca da verdade. Senhor, convença o povo. A gente pode orar. Não sei se abre 7 ou 8, né? As votações, é 8 que abre. Mas nós temos a autoridade, em nome de Jesus, para pisar na cabeça de serpentes e escorpiões, por causa do sangue derramado.
através da cruz. E vocês vão declarar o dia inteiro: Senhor, convence o povo acerca da verdade. Se vocês, por acaso, ligar a televisão, porque às vezes tem gente que assiste televisão: Senhor, convence o povo acerca da verdade. Senhor, convence o povo acerca da verdade. É para declarar, é ir votar, declarar na urna e declarar o dia inteiro que a verdade prevaleça no coração dos brasileiros. Que a pessoa chegue lá na urna e coloque o voto que vai vir com o leão da tribo de Judá. O Senhor vai ser o grande vitorioso dessas eleições, amém? Gente, eu tô com grandes expectativas, tô muito feliz, porque nós chegamos até aqui. Eu tenho visto uma igreja unida, e isso é lindo. Fiquem calmos, o Senhor quem vai vencer, e nós vamos declarar o sangue de Jesus sobre essas eleições. Um beijo, Deus abençoe. E até amanhã com novidades. E o Senhor vai trazer novidades. O Senhor vai trazer algo novo para a nossa nação. Um beijo, Deus te abençoe. E até amanhã.